boa tarde a todos. Hoje eu quero falar a respeito de relacionamentos, relações entre duas pessoas. O quanto essa relação pode estar em caráter e em primeira fase, em caráter de experiência, como esta relação pode estar numa outra fase, em caráter de namoro, de conhecimento, ou a relação pode passar para a fase 3, em caráter de casamento, convívio, onde duas pessoas resolvem estar juntos boa parte do tempo. E em cada experiência, em cada fase, a relação tem o seu processo de desenvolvimento, de história, de procedimentos, onde as pessoas elas vão se aproximando ou se distanciando. Os seres humanos, eles são diferentes uns dos outros. Não há ser humano igual ao outro. Nós temos cada um nosso DNA próprio. Cada pessoa tem seu intelecto, suas experiências, suas histórias. Nós somos seres sociais, históricos e culturais. Porém, o armazenamento dessa história, ele é diferente um do outro, o resultado deste armazenamento. Por esta razão, cada pessoa tem seu próprio comportamento original, comportamento congênito e também comportamento adquirido devido ao desenvolvimento cultural, devido à história, devido ao procedimento de cada ser humano inserido no meio social. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei no impossível, algo que normalmente não daria certo. Eu sempre investi em relações que aos olhos dos homens seria impossível. Eu sempre acreditei na capacidade das pessoas lá na raiz. Mesmo quando toda a sociedade julga aquela pessoa incapaz, eu procuro ver o lado positivo daquela pessoa, o lado bom, o lado em que aquela pessoa vai se desenvolver, vai se reconhecer. E quando eu me relaciono com uma determinada pessoa, eu acredito nela profundamente. Eu passo a acreditar naquela pessoa, no potencial dela. Mesmo que ela não demonstre potenciais elevados, mas eu acredito no mínimo de potencial que ela me apresenta. E através do mínimo potencial que ela me apresenta, eu acredito que ela vai ter forças o suficiente para desenvolver esse potencial e se tornar uma pessoa excelente. Eu sempre acreditei no melhor das pessoas. E sempre fui muito verdadeiro nas relações. Sempre acreditei que num ser humano tem os defeitos, mas também tem as qualidades. E eu sempre procurei ver as qualidades como a força maior, o motor da relação. O eixo que conduz toda a relação. Não parece, mas as pessoas verdadeiras, elas com certeza são as pessoas carinhosas, as pessoas às vezes explosivas nas palavras, mas falam o que sentem, o que tem dentro de si, porém tem um coração gigantesco. Então, geralmente as pessoas verdadeiras tem uma ligação muito grande entre o carinho, o romantismo, a sinceridade, a verdade, com a pessoa ser ou não romântico. Então, geralmente as pessoas românticas são as pessoas que deixam expandir os seus sentimentos, que demonstram os seus sentimentos com uma facilidade bem maior que os outros seres humanos. A questão é que nós, muitas vezes, criamos mecanismos, ideologias no nosso cérebro, que nós idealizamos uma pessoa. E aí nós passamos a acreditar que a pessoa é o que nós idealizamos. Nós vivemos ao lado de uma pessoa durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, acreditando que essa pessoa é a pessoa na qual nós idealizamos. Mas a realidade não é esta. Cada pessoa é única e tem a sua própria personalidade.
cada pessoa tem a maneira de expandir seus sentimentos, de expressar, cada pessoa cria suas verdades, suas prioridades, cada pessoa acredita no que quer. Vocês estão entendendo? Então aquilo que você pensa a respeito do outro, mesmo ele sendo teu marido, tua esposa, não é o real. Porque muitas vezes é difícil e impossível você conhecer uma pessoa no todo. Eu acredito que só há um ser que possa conhecer uma pessoa no todo, que é o ser maior, que é Deus. Mas nós, enquanto seres humanos, nós não temos como conhecer uma pessoa no todo, não temos mesmo. Então jamais nós vamos conhecer uma pessoa no todo. E aí o que acontece? Então nós idealizamos pessoas que fazem parte das nossas relações afetivas. Até mesmo as pessoas que tornam-se nossas esposas, que venham ter uma relação com nós, que venham viver com nós, que venham se relacionar com nós passamos sim a idealizá-las, criar pensamentos a respeito dessa pessoa, só que esses pensamentos, esses sentimentos são nossos, não da pessoa. Aquela pessoa real não é aquela pessoa pela qual nós nos apaixonamos. Nós nos apaixonamos pela nossa ideologia de pessoa. Vocês estão compreendendo? Nós nos apaixonamos pelas ideologias que nós elaboramos no nosso cérebro a respeito da pessoa que nós estamos ao nosso lado. E aí é que nós cometemos todos esses erros de fim de relacionamento, fim de casamento, fim de namoro, fim de relações. Tudo porque aquela pessoa que nós idealizamos não é a pessoa verdadeira, não é a pessoa real, não é a personalidade. Nós temos dificuldades em nos apaixonar pela pessoa real. Jamais nós nos apaixonamos pela pessoa real. Quando nós observamos, e aí, que a pessoa real não é a pessoa ideal, aí vem a frustração. Nós nos tornamos frustrados, seja de um lado quanto de outro. Numa separação a gente observa muito isto. Tanto a pessoa que está lá do outro lado quanto você tinha um ideal de você e você dela, e este ideal, ele não é o real. Para manter uma relação sólida e duradoura, nós teríamos que aceitar o real. E hoje as pessoas optam por viver na superficialidade e não na realidade. Então, por esta razão é que hoje as relações são tão recicláveis, ou seja, tão rápido de terminar, porque nós não encaramos o real. Antigamente as pessoas se apaixonavam também, criavam um ideal de pessoa, mas depois de certos anos de casado, elas aprendiam através da amizade a conviver com o ser humano real que estava ao lado dela. Hoje não, hoje as pessoas não se submetem mais a conviverem com a pessoa real, eles querem a pessoa ideal. E aí você torna-se vítima, aí você determina para você que você é a vítima de todo sofrimento, que foi você que não foi amado, que foi você que não foi compreendido. Mas na verdade não é que você não foi amado nem compreendido, é que houve o descortinar. As pessoas deixaram ser reveladas no real. Vocês estão compreendendo? E então o que acontece? O que acontece é que aí vem os momentos e as fases difíceis. Quando se termina uma relação, quando há uma separação, geralmente começam os conflitos. Aí vem aquela fase da mágoa, da tristeza, do ódio, da incompreensão, do desprezo do outro por você, o orgulho do outro predominando, você se considerando humilhado, e aí você passa por esta fase. Aí aquela pessoa você fica pensando, mas como que essa pessoa eu não conhecia? Com certeza você não conhecia, esta é a pessoa real, não é a ideal que você idealizou. E aí no decorrer do tempo,